Após SCP-3999 ter sido colocado dentro de SCP-2432, uma ordem de remoção de SCP-3999 de SCP-2432 foi executada. Quando SCP-3999 foi removido do SCP-2432, o SCP-2432-1 desapareceu imediatamente. Todos os testes adicionais são proibidos pelo 5. O pesquisador Taloran deve ser removido à força de SCP-3999. O pesquisador Taloran deve ser mantido com SCP-3999 em todos os momentos. O pesquisador Taloran deve ser demitido. O pesquisador Taloran é mantido vivo por todos os meios necessários. O pesquisador Taloran deve ser colocado dentro de SCP-3999. O pesquisador Taloran deve ser colocado o mais distante possível de SCP-3999, mantendo a conexão. O pesquisador Taloran não deve ser morto e colocado dentro de SCP-3999. O pesquisador Taloran não é SCP-3999. O pesquisador Taloran está profundamente conectado ao SCP-3999. Entrevista com o pesquisador Taloran. Entrevistado: pesquisador Taloran. Entrevistador: doutor. Início do registro. Então, quem é você exatamente? Eu sou o pesquisador Taloran, um dos pesquisadores designados para SCP-3999. Mas nós não temos registros seus em nenhum lugar. Eu te disse, tem algo engraçado acontecendo comigo, mas eu não consigo descrevê-lo. É como em um sonho, onde as coisas estão realmente desconectadas. Desconectado? Agora eu tenho problemas para me concentrar nas coisas. Eu apenas sinto muita inquietação. É como se a realidade tivesse começado a parecer menos real, se isso faz sentido. Mas nós não temos registros seus em nenhum lugar. Você já disse isso. Então, quem é você exatamente? Espere. O que está acontecendo aqui? Que sítio é esse? Como você disse que se chamava mesmo, doutor? Doutor. Isso não é um nome. Você acabou de fazer um barulho com a boca. Por que estou pensando em redações? Como uma palavra pode ser editada dessa maneira na conversa normal? Esta entrevista está encerrada. Finalizar registro. Informações opcionais da hora. Declaração de encerramento. Pequeno resumo e passagem sobre o que aconteceu depois. O pesquisador Taloran deve morar com sua mãe até que tudo acabe. Aviso dos registros da Fundação e Administração de Segurança da Informação. O arquivo a seguir contém um risco informativo virulento. Por esse motivo, é imperativo que todo o pessoal que acessa esse arquivo seja certificado como tendo um valor de resistência cognitiva não inferior a 14,5. Se você falhar na verificação automatizada de CRV, mantenha a calma e não se mexa. Um membro da equipe médica do seu sítio? O pesquisador Taloran estará com você em breve. SCP-3999 está morto. O pesquisador Taloran recebeu a tarefa de conter SCP-3999 vivendo sua vida inteira, desde o momento de seu nascimento até sua morte. Ele deve viver a vida ao máximo e aproveitar as coisas boas da vida, bem como a companhia de seus amigos e familiares. O pesquisador Taloran está morto. O curso de ação mais aconselhável é o pesquisador Taloran, que se acredita ser o ponto focal de SCP-3999, se afastar do contato com todo o seu próprio ego. O pesquisador Taloran deve meditar pelo menos 2 vezes por semana para limpar sua mente de quaisquer pensamentos ruins. Se isso falhar, a terminação ocorrerá com um único tiro na testa, através de um rifle Remington Sniper disparado a curta distância e equipado com um silenciador.
Se SCP-3999 impedir isso, o cadáver do pesquisador Taloran deve ser despachado com uma submetralhadora MP5. O pessoal deve ignorar qualquer sinal de angústia causado pela entidade no momento. SCP-3999 deve ser contido por meio do Sr. e da Sra. Dursley, número 4 da Rua dos Alfeneiros, que estavam orgulhosos de dizer que eram perfeitamente normais. Muito obrigado. Eles eram as últimas pessoas que você esperaria envolver em algo estranho ou misterioso, porque simplesmente não se sustentavam com tanta bobagem. O Sr. Dursley era o diretor de uma empresa chamada Global Occult Coalition, que continha anomalias. Ele era um homem grande e musculoso, com quase nenhum pescoço, embora tivesse um bigode muito grande. A Sra. Dursley era magra e loira e tinha quase o dobro da quantidade usual de pescoço, o que foi muito útil, pois ela passava muito tempo esticando as cercas do jardim, espionando os vizinhos. Os Dursley tinham um filho pequeno chamado Pesquisador Taloran e, na opinião deles, não havia um menino melhor em lugar algum. SCP-3999 deve ser contido em um saco de balas de Starburst, que serão enterradas sob 10 toneladas de solo abençoado por um padre de uma fé abraâmica. Todos os colegas do pesquisador Taloran devem remover as mãos e arrancar os olhos na presença dele antes de ir. O SCP-3999 deve estar contido em uma câmara de contenção humanoide padrão, equipada com uma cama, uma televisão com DVD player, 3 comédias românticas à escolha dos funcionários e uma mesa de cabeceira feita de carne de jacaré viva. No final do mês, ele deve ser finalizado com uma submetralhadora MP5. Após o seu reaparecimento, SCP-3999, juntamente com o pesquisador Taloran, serão entregues à Igreja do Deus Quebrado como um presente. Todos os agentes da Igreja devem ser informados de que SCP-3999 é um artefato maquiavelista de grande importância. O pesquisador Taloran deve ser injetado com amnésico classe C, dada a matéria de capa. Ele é Max Lipschitz, um líder maquiavelista de alto escalão. Todos os agentes da Igreja devem ser informados de que SCP-3999 e o pesquisador Taloran não devem ser separados em nenhuma circunstância. O SCP-3999 deve estar contido em um cubo de 2 metros por 2 metros, construído em liga telekill. Este cubo deve ser armazenado em um armário de armazenamento objeto Keter localizado dentro do umbigo da Sra. Brianna Ali, moradora de Huntsville, Alabama. O pesquisador Taloran não deve ser confundido com uma vela perfumada. SCP-3999 deve ter acesso à irmã do pesquisador Taloran, atualmente estudante da Penn State University. SCP-3999, a pedido de sua escolta armada, deve estuprar brutalmente a irmã do pesquisador Taloran e depois arrancar seus olhos, cortar suas pernas e estripá-la. SCP-3999 é altamente perigoso para a vida de todo o pessoal. O pesquisador Taloran é altamente benéfico para a vida de todo o pessoal. De acordo com a regra 5, os testes devem ser realizados toda segunda-feira entre SCP-3999, SCP-1981 e SCP-1171. O pesquisador Taloran deve ser torturado uma vez por mês. SCP-3999 deve interpretar constantemente os especiais de comédia de um comediante americano e observar o membro da Quinta Igreja Patton Oswalt em torno da mãe do pesquisador Taloran. Deve ser acompanhado por membros do MTF-RO-19. O pesquisador Taloran deve estar contido em um cubo de 2 metros por 2 metros, construído em liga de telekill. Sob nenhuma circunstância ele deve ser chamado de irlandês americano. Aviso dos registros da Fundação e Administração de Segurança da Informação. Não olhe para SCP-3999. Ele não pode prejudicá-lo se você não olhar para ele. Não olhe diretamente para ele. Não forme uma imagem mental na sua cabeça do SCP-3999.
Se você receber uma imagem visual dele, você morrerá. Se você tentar entender, você morrerá. Não olhe para SCP-3999. Todo o pessoal deve se converter ao budismo. SCP-3999 odeia você. Pesquisador Taloran. Interior da Câmara de Contenção. Noite. O pesquisador Taloran fica ao lado da porta que sai da Câmara de Contenção de SCP-3999. Ele está batendo na porta, frustrado por não haver ninguém lá para salvá-lo e com medo de sua vida. Deixe-me sair. Deixe-me sair. Isso não é engraçado. Essa coisa está lentamente me matando aqui. Eu estou preso com isso. Mede o seu, o rosto suado de Taloran, os olhos disparando. Tem alguém aí fora? SCP-3999 grita horrivelmente. O SCP-3999 adora gatos e recebe um gato por mês por bom comportamento. O SCP-3999 deve receber 10 classes D por mês, por bom comportamento. O pesquisador Taloran tentou freneticamente sair correndo pela porta, apenas para se deparar com um sólido muro de concreto onde deveria estar a saída para a realidade. Estranhamente, apesar de ser apenas uma parede sólida, ele podia reconhecer que era um segmento de um grande pedestal, cortado por algum escultor Eldritch de maneira jônica. Ele sacudiu esses pensamentos da cabeça. Então, ele pensou rapidamente: eu estou preso neste lugar, e não há mais realidade externa. Ele tentou entender o que exatamente essa coisa era, mas não conseguiu. Desafiava a descrição. Foi o próprio caos. SCP-3999 deve ser contido. Ele agarrou o chão, apesar de não ter certeza do que o chão era feito. SCP-3999 deve ser contido. Ele foi capaz de abrir um pequeno buraco. SCP-3999 deve ser contido. Ele podia ver a luz embaixo. SCP-3999 deve ser contido. Ele pensou em sua família, seus colegas, seu trabalho, qualquer coisa sobre o mundo como ele era, quando ele existia. SCP-3999 deve ser contido. O buraco estava aberto. SCP-3999 deve ser contido. SCP-3999. SCP-3999 está contido por tudo que se dobra. SCP-3999 deve ser contido por tudo que der errado. SCP-3999 deve ser contido através da seguinte piada. Uma família entra em uma agência de talentos, é o pai, mãe, filho, filha e o cachorro. O pai diz ao agente de talentos: temos um ato realmente incrível, você deve nos representar. O agente diz: desculpe, eu não represento atos de família, eles são um pouco fofos demais. A mãe diz: senhor, se você apenas vir nosso ato, sabemos que você gostaria de nos representar. O agente diz: ok, está bem, vou dar uma olhada. O pai se veste de cartola com uma placa que diz agente de talentos. A mãe se veste de pai e vai até ele e diz: temos um ato realmente incrível, você deve nos representar. O agente diz: desculpe, eu não represento atos de família, eles são um pouco fofos demais. O filho que interpreta a mãe diz: senhor, se você apenas ver nosso ato, sabemos que você gostaria de nos representar. O agente diz: ok, vou dar uma olhada. O filho se veste de cartola com uma placa que diz agente de talentos. A filha se veste como pai e vai até ele e diz: temos um ato realmente incrível, você deve nos representar. O agente diz: desculpe, eu não represento atos de família, eles são um pouco fofos demais. O pai interpretando o filho diz: senhor, se você apenas ver nosso ato, sabemos que você gostaria de nos representar. O agente diz: ok, vou dar uma olhada. A filha se veste de cartola com uma placa que diz agente de talentos. O cachorro se veste de pai e vai até ele e diz: temos um ato realmente incrível, você deve nos representar. O agente diz: desculpe, eu não represento atos de família, eles são um pouco fofos demais. O cachorro brincando de mãe diz: senhor, se você apenas ver nosso ato, sabemos que você gostaria de nos representar. O agente diz: ok, vou dar uma olhada. A mãe se veste de cartola com uma placa que diz agente de talentos. O pai se veste de filha e vai até
até ele diz: temos um ato realmente incrível. Você deve nos representar. O agente diz: desculpe, eu não represento atos de família, eles são um pouco fortes demais. A mãe que interpreta o pai diz: senhor, se você apenas vir nosso ato, sabemos que você gostaria de nos representar. O agente diz: ok, vou dar uma olhada. O cachorro se veste de cartola com uma placa que diz agente de talentos. O filho se veste de mãe e vai até ele e diz: temos um ato realmente incrível. Você deve nos representar. O agente diz: desculpe, eu não represento atos de família, eles são um pouco fortes demais. O pai interpretando a mãe diz: senhor, se você apenas ver o nosso ato, sabemos que você gostaria de nos representar. O agente diz: ok, vou dar uma olhada. O filho se veste de cartola com uma placa que diz agente de talentos. O pai se veste como filho e vai até ele e diz: temos um ato realmente incrível. Você deve nos representar. O agente diz: desculpe, não represento atos de família, eles são um pouco fortes demais. O cachorro brincando de filha diz: senhor, se você apenas vir nosso ato, sabemos que você gostaria de nos representar. O agente diz: ok, vou dar uma olhada. O cachorro se veste com uma cartola com uma placa que diz agente de talentos. O cachorro se veste como filho e vai até ele e diz: temos um ato realmente incrível. Você deve nos representar. O agente diz: desculpe, eu não represento atos de família, eles são um pouco fortes demais. O cachorro brincando de cachorro diz: senhor, se você apenas vir nosso ato, sabemos que você gostaria de nos representar. O agente diz: ok, vou dar uma olhada. O agente de talentos veste uma cartola com uma placa que diz família. O pai se veste como o pai, se vestindo como filho vai até ele e diz: temos um ato realmente incrível. Você deve nos representar. O agente diz: desculpe, eu não represento atos de família, eles são um pouco fortes demais. O agente interpretando a si mesmo diz: senhor, se você apenas vir nosso ato, sabemos que você gostaria de nos representar. O agente diz: ok, vou dar uma olhada. O pesquisador Taloran se veste de cartola com uma placa que diz agente de talentos. SCP-3999 se veste como o pai e se aproxima dele e o agente murmura incoerentemente. SCP-3999 interpretando a mãe de o agente solta um suspiro fraco. A ordem deve ser descartada como um humanoide derretendo como ameijos na mesa do café da manhã. A ordem é o caminho dos vilões. O verdadeiro bem é o vazio sem forma, derretendo, se contorcendo e corrompendo. Você já está feliz. O pesquisador Taloran não pode ser contido por isso. O pesquisador Taloran vai lutar de volta. O pesquisador Taloran recuperará SCP-3999. Uma vez por mês, SCP-3999 deve infectar o pesquisador Taloran com vermes. Entre 50.000 e 60.000 ovos de tênia devem ser injetados na bexiga do pesquisador Taloran por membros do MTF Lambda 14. Uma vez por ano, SCP-3999 deve ser designado Deus imortal e supremo. Uma vez por ano, SCP-3999 deve ser designado como membro do pessoal de nível 5 e deve ser ritualmente abatido de maneira consistente com as tradições rurais húngaras e as vendas de romances sobre egiptologia, conforme determinado pelo Departamento de Meta-Análise. O pesquisador Taloran não aprecia o apelido da impressora 3D. SCP-3999 deve ser alimentado com flocos de milho pelo pesquisador Taloran, sob a supervisão direta de um cubo de 2 metros por 2 metros, construído com liga de telequio. Toda a equipe deve considerar ao pesquisador Taloran um produto da Prometheus Labs e executá-lo regularmente 2 vezes por mês com uma pistola Glock 43,9 mm. Eles devem então esfolar seu pai vivo na frente de sua mãe e depois queimar a casa. Depois salgue a terra até que nada reste.